bem-vindas novamente ao programa Olhar de Estilo, aqui na Premier TV. Hoje nós vamos falar sobre beleza associada à armação de óculos. A minha convidada é a Sabrina Alvarenga, ela é especialista no assunto. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Zigrid, obrigada pelo convite. Começa se apresentando, Sabrina, e falando como é que chegou, como é que você começou a se interessar por esse assunto. Então, na verdade, eu cresci no ramo óptico e depois comecei a fazer moda, consultoria de imagem e até que vi que seria bacana abrir uma ótica especializada em consultoria de imagem. Foi aí que eu fui atrás do visagismo. E vi que tudo casava realmente. A única coisa que aconteceu é que eu queria um curso específico nisso, né, Sigrid? E não tinha. Sim. Então, eu comecei a fazer vários tipos de curso e juntar tudo. Hoje em dia, a gente tem a ótica, que é essa ótica atelier, ali no Crédito Empresarial Rio Branco, onde a gente faz a consultoria de imagem especializada em óculos e o visagismo. E também damos cursos de consultoria de imagem especializada em óculos. E, Sabrina, por que é importante a pessoa, quando ela for escolher, quando ela vai escolher uma armação de óculos, o que ela tem... Primeiro, por que é importante ela saber qual não é só o que é bonito, mas por que para ela aquele determinado óculos, aquela determinada armação, ela é importante? É o que eu gosto sempre de falar, não é só o que está bonito, como a Sigrid falou, e também não é só o que está na moda. Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma personalidade, e os nossos óculos estão no nosso rosto. O nosso rosto causa 70% de impressão da nossa imagem. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ver na gente é o nosso rosto. E desses 70%, 56% é do armação de óculos de grau e 50% é armação solar. Então, isso impacta muito todo mundo. Quem está vendo e quando a pessoa se olha no espelho. Então, um óculos mal escolhido, um óculos que não traduz a personalidade daquela pessoa, que não traduz o estilo daquela pessoa, vai deixar aquela pessoa cada vez com a autoestima mais baixa. Desconfortável e sem saber o motivo. Não, muitas vezes a pessoa chega me falando que odeia usar óculos e não sabe o porquê. É ali que a gente vai a fundo para pesquisar o estilo, o tipo de rosto, características estéticas e muitas vezes psicológicas para achar o óculos certo para essa pessoa. É uma coisa que é bem interessante, a gente estava conversando a respeito em outras palestras que a Sabrina já deu, a importância da questão da proporção. Às vezes as pessoas elas querem colocar uma lente pequena para disfarçar, para passar despercebido aquele óculos, porque para ela é desconfortável o uso, enquanto que na realidade isso faz com que aumente mais ainda. Aquilo que ela queria amenizar pela falta de conhecimento, ela acaba aumentando. Isso, porque assim, eu trouxe até aqui umas armações para a gente dar de exemplo, tá? Por exemplo, o que a gente vê muito quando chega lá na ótica, a pessoa que quer um óculos 3 peças, que seria um óculos assim, que tem só a lente, justamente porque ela acha que assim o óculos vai desaparecer no rosto dela. Mas esse óculos causa um tipo de imagem, e essa imagem seria seriedade. Vocês estão vendo aqui o meu óculos, quando eu trocar de óculos, vocês vão conseguir perceber que eu fiquei com uma cara muito mais séria do que com o meu outro óculos. Então, muitas vezes, passar despercebido que às vezes ela está querendo uma jovialidade, alguma coisa assim, com esse óculos o efeito vai dar completamente diferente. Claro que não é que esse tipo de óculos não vai dar para ninguém. Vai dar sim, mas para as pessoas que estão precisando passar mais seriedade e não passar desapercebido, digamos assim. E também a questão da proporção, a pessoa que tem um rosto muito longo, se ela coloca uma lente muito pequena, né, e ela quer disfarçar, o efeito é o oposto. Sim, sim. O que a gente tem que sempre prestar atenção são nas linhas. As linhas é que sempre vão conversar com a gente. Então, dependendo do tipo de rosto da pessoa, se a pessoa tem um rosto mais curto, quando ela colocar uma linha horizontal, aquilo vai deixar ainda mais o rosto dela mais curto. Ela precisa de alguma coisa na vertical para alongar mais o rosto dela. Esse exemplo do óculos que a Sabrina está usando é um exemplo perfeito, né, Sabrina? Sim, sim. Eu, quando eu conheci a Sabrina, disse, nossa, que delicada, né? E ela me mostrou que não, era a armação que dava esse efeito visual. Não que não seja delicado, mas a questão do equilíbrio, né, do formato do rosto, que o próprio óculos e a armação, ele dá uma percepção diferente. Diferente. O que a gente dá para perceber, por exemplo, foi como a Ingrid, quando me conheceu, realmente, ela falou, nossa, que rosto delicado, que rosto fino. Na verdade, eu trabalho isso com os óculos. Como eu coloquei o outro, que eu fiquei com uma cara um pouco mais séria, se eu trocar esse meu óculos por esse aqui,
vocês vão perceber o que foi que eu falei para vocês da horizontalidade. Que esse daqui, o meu rosto achatou ainda mais. Por quê? Eu tenho um rosto mais curto, então eu preciso de verticalidade. Esse aqui é muito horizontal. Vocês já vão conseguir perceber o efeito diferente que vai dar quando eu coloco o meu. É impressionante, né? Muda muito, né, Sigrid? Total. Sem falar. E a armação, ela sorri, né? Também Sim, tem isso, esse efeito quando ele tem um desenho. Eu gosto de brincar que existe o óculos que dá o efeito Botox, sim. Então, a gente brinca de várias formas com o efeito Botox. Pode ser uma cor, que nem a gente está fazendo esse efeito aqui no meu óculos, que vai levantar a expressão. Muitas vezes um óculos mais cat eyes, assim. Aqui a gente tem a cor e o óculos que é cat eye, esse óculos que a gente chama de gatinho, né, Sigrid, que também ajuda a levantar a expressão. Então, a gente tem o óculos que dá o efeito Botox, viu, gente? E para quem não fica bem, quem que não fica bem? Qual o formato de rosto que não é interessante usar esse estilo gatinho? Então, o óculos gatinho, ele é um óculos muito bacana, porque a gente usa dois tipos de linhas aqui. A gente tem as linhas mais verticais, diagonais, então as linhas mais retas, e as linhas mais arredondadas embaixo. Então, ele é o tipo de óculos que dá para muito tipo de rosto, tá, Sigrid? O que a gente tem que tomar cuidado com o óculos cat eyes vai ser o tamanho dele, independente pro tipo de rosto. Mas esse é um dos óculos que a gente vai conseguir mais encaixar em cada tipo de rosto. Tá? Aquele menorzinho, mais retrô, de sol principalmente, sabe? É aquele que está se usando muito, digamos, esse daqui. Só que no solar. Isso. Então, gente, cuidado. São óculos muito bacanas, mas são óculos mais indicados para quem tem um rosto mais alongado, tá? Porque ele trabalha muito com a verticalidade. Então, uma pessoa que nem eu, se colocar um óculos desse, o rosto vai encurtar muito. Então, rostos bem longos, tá? Que é o caso também do Ray-Ban, né? Que você estava falando da outra vez. Cuidado. O aviador, aquele modelo aviador. Isso. O modelo aviador é um modelo que todo mundo acha que dá para todos os tipos de rosto. Até porque foi o primeiro solar que surgiu na história para os aviadores usarem. É claro que ele é um óculos que muita gente tem e muita gente usa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele cai a expressão. E não são todos os tipos de rosto que a gente pode usar aquele óculos. As pessoas que têm um rosto com um osso zigomático um pouco mais alto têm que tomar cuidado, porque muitas vezes o óculos vai encaixar aqui e não na nasal, tá? Então, cuidado, não dá para todos os tipos de rosto. O efeito é exatamente o oposto, né? A pessoa, ela usa porque acha bonito, porque acha interessante. Principalmente eu já vi isso quem tem o rosto triângulo invertido. Isso. Fica muito abatida com o óculos. O que acontece? Vai repetindo a linha, né, Sigrid? Tem a coisa que você repete a linha, você vai estar harmonizando com o rosto, só que o triângulo invertido a gente sabe que é sinal de perigo. Então, uma pessoa que tem um triângulo invertido e já repetir a linha ali novamente, fica complicado. Vai cair realmente muita expressão. Então, já não é um óculos indicado para esse tipo de rosto. Qual seria o formato mais indicado, Sabrina, para esse triângulo invertido? Olha, o triângulo invertido, a gente pode jogar um cat eyes, que iria ficar muito bacana. Ou coisas que também a gente conseguiria trabalhar chamando a atenção muitas vezes para a parte de baixo da armação, uma parte um pouco mais grossa na parte de baixo, cores. A gente pode brincar com cores, às vezes a armação é toda do mesmo tamanho, mas vai chamar um pouquinho mais de atenção para a parte de baixo e não para a parte de cima. O cat eye seria bacana para levantar a expressão, mas se a gente quer ter um equilíbrio de imagem, tudo que chamar a atenção para a parte de baixo. Então, um acetato mais grosso ou uma cor mais chamativa na parte inferior. Isso que eu estou falando, gente, serve tanto para óculos de grau quanto para óculos de sol, tá? Assim, eu acho fantástico a questão do óculos. Eu sempre faço um exercício que eu não vou falar aqui para não perder a graça do exercício, mas que trabalha com a questão da autoimagem e percepção que nós temos uns dos outros. E sempre, quando eu faço isso em relação aos outros, que é feita uma avaliação, quando a pessoa ela tem óculos, sempre se associa a questão da intelectualidade. Sim. É impressionante. Sim. Se você quer comunicar, ser mais intelectual, o óculos ele tem esse efeito inconsciente. Explica pra gente por quê, Sabrina. É muito bacana isso, é uma coisa que a gente pode trabalhar ela sim, mas é o que eu gosto sempre de explicar. A gente pode trabalhar intelectualidade, mas a gente pode trabalhar também a jovialidade. Eu vou dar 3 exemplos aqui que vão ficar bem diferentes para vocês verem qual é a diferença da intelectualidade e da seriedade, que muitas vezes a gente acha que está passando um ar de intelectual, mas está passando um ar de sério, tá?
Vamos lá. Esse óculos, como vocês já viram, é um óculos que vai passar seriedade. Vocês conseguem perceber? Agora eu vou pegar para vocês um óculos que vai passar intelectualidade. Consegue perceber, Ingrid? Total. Sigrid, desculpa. Os óculos mais arredondados, eles passam essa coisa de intelectualidade. E agora eu vou colocar um outro para vocês verem como eu posso passar um ar mais jovial com uma armação também. E sendo intelectual, também passando também essa mensagem. Tá? Nossa, lindo esse. O que aqui pega um pouco da intelectualidade? O metal. O metal deixa mais sério, mas claro, a gente tem que saber trabalhar bem para ele não ficar uma coisa tão séria. E o redondo deixa um ar de mais intelectualidade. E também, assim, inconscientemente, querendo ou não, tem essa associação. É como se a pessoa, o fato dela usar óculos... Porque o que acontece, né? Principalmente quem usa pela questão do descanso. Sim. Que lê muito, fica muito na frente do computador. Sim. Então, assim, se associa inconscientemente essa intelectualidade com o uso mesmo. Sim, né? sim. Então, tipo assim, nossa, a pessoa ela deve ler muito, ela deve estudar muito, então ela faz o uso do óculos. Do óculos. Isso sim, isso é verdade, mas uma coisa que eu gosto de quebrar, digamos, um tabu que eu gosto de quebrar, é que, eu não vou usar, eu tô ficando velho e preciso usar óculos. Gente, não é isso. Acontece que com os 40 anos, a maior parte das pessoas, todas elas, se não fizeram alguma cirurgia, vão precisar de óculos. Mas a gente pode passar um ar de jovialidade com o óculos também. E pode passar, claro, se quiser continuar com a parte do intelecto ali, com certeza. Assim como você falou, não precisa necessariamente, a intelectualidade, ela não precisa estar associada à seriedade. Isso. Ela pode ser usada nesse sentido de levantar a expressão, de trazer beleza também através dessas linhas, o efeito maquiagem que a Sabrina falou no início, que o óculos, a armação, dependendo da forma como ela for, as cores, o desenho dela, ela traz esse efeito de lifting. Lifting, levantar a expressão, jovialidade, isso tudo a gente consegue sim com o óculos certo. Mas lembrando sempre que o óculos errado também pode destruir o rosto de uma pessoa, né, Sigrid? E assim, um dos motivos que eu convidei a Sabrina para vir conversar com a gente hoje aqui tem a ver com isso, porque eu vejo tantas pessoas que precisam usar, e assim, uma coisa é quando você não precisa e você faz uso por uma questão estética ou até mesmo de descanso. Sim. Eu tenho indicação para usar em alguns casos, para descanso. Descanso. Mas o meu médico, ele falou que eu tenho que agradecer porque eu ainda não preciso usar. Sim. Mas quando estou estudando muito, lendo muito, ele é interessante. Vista, sim. Então, nesses casos, eu vejo assim que tem muitas pessoas, não essas, que precisam eventualmente usar, mas a pessoa que ela tem realmente indicação para usar. Sim. E o quanto que às vezes é difícil e o quanto que às vezes, dependendo da idade que ela começou a usar aquele óculos, o quanto que aquilo ali se associa como algo ruim. Né? Como se fosse um defeito, um problema, uma doença, enquanto que na realidade, quando a gente consegue usar isso como uma ferramenta de expressão, de imagem e até mesmo de elevação de autoestima, porque ajuda nessa comunicação, o quanto que é positivo. Sim, o quanto que isso pode mudar a vida de uma pessoa, gente. E isso eu tenho lá da loja, que eu tenho clientes que já foram, que chegaram olhando para mim. Eu odeio usar óculos. E com a consultoria a gente conseguiu chegar no óculos perfeito para essa pessoa. Hoje em dia são pessoas que adoram usar óculos e tem mais de um. Ver que como aquele óculos ajuda a gente ver as melhores partes do rosto dela, muitas vezes também o que ela está querendo expressar, tudo para aumentar a autoestima da pessoa. Sim. E em relação a crianças, Sabrina, tens assim algum caso assim de mudar, qual o cuidado que se deve ter? Então, as crianças hoje em dia, o que acontece? Elas estão usando muito mais o celular, tablet, estão tendo muito mais contato, digamos, com a luz azul que a gente está falando, né? Então, é muito bacana a gente sempre pensar que elas estão precisando de uma prevenção de tanta luz que faz mal aos olhos que estão entrando dentro dos olhos dela. Então, muitas vezes, as crianças, o que a gente indica lá na loja é usar uma lente de prevenção que vai bloquear esses raios, porque a gente realmente não sabe, nem os médicos, o que isso vai dar daqui para frente.
a gente não sabe se realmente vai fazer mal, se vai dar algum dano na retina. Então, a gente tem que tomar cuidado, isso falando de lente mesmo, viu, Zigrid? Para ter uma prevenção dessa luz azul no contato com os olhos das crianças. E também lá na loja a gente trabalha com uma linha diferente, não aqueles óculos todos iguais para as crianças. Tem de pouco em tudo. Ali a gente tem que ver muito a fundo que tipo de criança que ela é. Se ela vai precisar usar um óculos que tem uma corda amarrada, se não. Se ela é uma criança mais calma, se não. Para conseguir passar, para ela já não criar o trauma desde pequeno. Então, tem que conversar bastante com a criança, com a mãe. Até o temperamento, né? Total. Porque a gente vai mexer no temperamento dela no momento que botar um óculos. Então, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado lá na loja também. É que pelo visagismo, a gente trabalha essa questão da imagem associada às nossas emoções. E nós não temos só um temperamento, nós temos 2 temperamentos, temos um predominante. Sim. E dependendo das escolhas que nós fazemos em termos de imagem, aí entra o que nós estamos falando, que são as armações, isso influencia em qual temperamento passa a ser predominante naquele momento. E essa imagem que a pessoa está vendo no espelho, ela impacta a emoção dela, impacta a forma dela ver o mundo, não apenas físico, mas emocionalmente. A forma dela agir no mundo a partir desse olhar diferente. Sim. Então, por isso que é importante, sim, a gente falar e entender, né, como é que funciona esse processo de comunicação não verbal. Imagina uma criança, o que a gente não quer é o que aconteceu com muita gente há anos atrás, que vem de um trauma de usar óculos desde quando é criança, né, Zigrid? Sim. Que realmente era muito mais complicado, porque não tinha tantos tipos e modelos de armações para a gente conseguir trabalhar como a gente consegue trabalhar hoje. Tem até aquela associação, quem nunca viu o filme, né? Que a menina, ela começa feia, geralmente de aparelho, de óculos. Aí tem uma transformação no decorrer da história, que aí tira o óculos, tira o aparelho, ela fica linda. Hoje em dia, a gente pode fazer o contrário. A pessoa com o óculos ficar muito mais bonita. Sim, é verdade. Tem esses recursos todos, né? Interessante. Sabrina, fala pra gente também a respeito das lentes para dirigir. Como a gente estava falando das lentes para uso infantil, na verdade, seria o mesmo tipo de proteção. Tá? São as lentes coloridas? Então, a gente tem as lentes coloridas ou um tipo de antirreflexo que ajuda muito na direção, principalmente na direção noturna. A gente tem as lentes que a gente chama de lentes cosméticas, então são aquelas lentes coloridas que estão sendo muito usadas hoje, tá na moda, digamos assim, vocês vão encontrar muito em óculos já pronto, que são lentes que elas são solares, mas você consegue ver o olho da pessoa, tá? Essas são as lentes cosméticas. E uma delas é muito boa para direção, a de tom mais amarelado, mais âmbar. Então, você vai conseguir usar ela durante a noite, o que todo mundo acha muito estranho, né? Mas a tua visão fica super nítida à noite e sem ter aquele incômodo da luz do farol batendo. Principalmente quando chove, né? Principalmente quando chove. Dias nublados e chuvosos também incomoda muito. Então, essa coloração um pouco mais âmbar ajuda bastante também. E já tem um tipo de antirreflexo, que esse é um tratamento que é colocado na lente, que vai ajudar nessa nitidez e ele deixa tudo que é muito branco um pouco mais amarelado. Então, além da lente cosmética, a gente já tem também um outro recurso com antirreflexo. Então, são as 2 lentes que vão ajudar bastante na direção. Aquelas lentes que a gente... tem até, acho que uma marca, não sei se é uma marca, porque realmente eu não conheço, que vai mudando, a pessoa está num ambiente claro. Transitions. Isso. Na verdade, a gente fala lentes fotossensíveis, a mais conhecida é a Transitions. Mas não é a única. Não é a única, existem vários tipos, tá? E são as lentes que realmente elas vão escurecendo. Você está aqui num ambiente fechado, sem filtro, sem raios UVB e UVA. Então, ela está totalmente clara. Quando você sai, aí você tem contato com os raios UVB e UVA e ela fica escura. O que eu gosto de falar bastante, sempre frisar, ela não vai ficar escura com a claridade, ela vai ficar escura com os raios UVB e UVA. É um mistério, é mágica, né? Então, por exemplo, essa lente atrás do vidro do carro, ela não vai escurecer. Hoje em dia, todos os vidros do carro já vêm com filtro UVB e UVA, então ela vai ficar na tonalidade normal dela. Mas é muito prática para quem caminha bastante, entra e sai dos lugares, que ela daí vai escurecer. Tem uma lente que ela escurece também, que também, essa da marca Transitions mesmo,
que ela escurece, além do com raio UVB e UVA, ela vai escurecer com o calor. Então, ela fica um pouquinho mais escura, não fica tão clara que nem essa minha normal, mas quando você está atrás do vidro do carro, ela vai escurecer um pouquinho. Então, a gente já tem até mais de um tipo de transitions aí no mercado que a gente pode utilizar. E sempre é a mesma cor de lente? Ou ela também tem variação? Não, tem variação. Hoje em dia a gente tem lente verde, lente marrom, lente cinza. Agora vai ter uma lente azul ametista, uma lente violeta, tá vindo a âmbar também. Então hoje em dia a gente tem bastante variação. E também é uma lente que era muito associada à velhice, a pessoas que mais velhas usam. Para não ter que estar trocando de óculos. Isso. Hoje em dia eu não gosto de associar isso porque ela está associada à praticidade e tudo é o óculos que você escolhe, porque se você escolher um óculos que parece um óculos de sol na hora que ele vai escurecer, vai ficar lindo. Esse teu, por exemplo, daria para colocar? Sim, total. Agora, se a gente pegar um óculos assim, por exemplo, aí aí realmente todo mundo vai perceber que e não nem é um vai óculos proteger, de sol. eu acho, né? Ele até vai proteger, não tanto quanto um óculos maior. Vai proteger sim, mas não vai ficar um efeito bonito, Sigrid. Interessante. Então, tem que ser sempre um óculos bem escolhido e adaptado ao tipo de pessoa, de personalidade, de rosto e cotidiano de vida, o tipo de trabalho da pessoa. Isso tudo é muito importante a gente saber. É porque óculos eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, durante 12 anos eu trabalhei no banco, e teve uma época que me cansava muito, e ficava muito com a vista cansada, e eu comecei a usar um óculos. Só que o tempo todo, mesmo ela sendo anti-reflexo, ela não ficar tanto suja com o digital, mas o tempo todo você está manipulando, né? Você tira, você coloca, você passa creme nas mãos, é inevitável que o tempo todo você ia ter que estar limpando, tirando. E quando saía, tipo assim, eu ia sair, descer, pegava a escada, já dava um desconforto. Porque o teu era um óculos específico só para a tua área de trabalho. É, só para leitura. Então, realmente é o óculos que é para ficar ali. Na hora que sai, precisa tirar. Isso, os cuidados também é o que a gente gosta sempre de falar. Tem os cuidados específicos com os óculos. A gente sempre manda um manual e explica para o nosso cliente os principais cuidados que precisam ter. Não vai ter como, gente. O nosso óculos vai sujar, é como a Sigrid falou. Além de creme na mão, a gente tem protetor facial, tem maquiagem, eles sujam mesmo. Tem que estar o tempo todo limpando. Sim. Mas eles vêm com um paninho deles. A gente sempre também auxilia na maneira que você vai limpar os teus óculos. Precisa lavar os óculos, precisa ser detergente. Não pode ser sabonete ou sabonete líquido. Olha, umas diquinhas que eu já estou dando para vocês. Sabonete líquido tem hidratante, então pode descascar a lente. Então, sempre detergente neutro, gente. E nunca água quente, tá? Sempre água fria. O que vai tirar a gordura do nosso óculos vai ser o detergente, não a água quente. A água quente também faz descascar a lente. Interessante. E tendências, Sabrina? Então, o que está vindo muito, o que a gente percebe, a gente viaja muito, né, Sigrid? Em todas as feiras, assim, maiores feiras, a gente sempre vai para justamente tá vendo o que está vindo de tendência. A gente vê uma tendência muito grande de personalização dos óculos. Então, isso, principalmente, essa parte da consultoria de imagem. O que está acontecendo? Hoje em dia já tem máquinas que fazem impressão 3D. Então, primeiro vai ser analisado o tipo de rosto do cliente e, na hora, sai a impressão do óculos para aquele tipo de rosto. Nossa, isso nada fantástico, mais é do que personalização de um óculos. E o que é o que a consultoria faz. Isso foi uma coisa que a gente viu bastante na Feira de Milão esse ano. Outra coisa que a gente viu bastante também são as lentes cosméticas nos óculos solares. Estão vindo bastante, são as lentes mais claras nos óculos solares. E tem alguma cor, tendência? Não, a gente vê um pouco de tudo. Tem o rosa, tem o amarelo, tem o azul. O que a gente viu bastante também foram essa coisa dos óculos pequenos, que está vindo bastante, ou óculos muito grande. Então, a gente está andando no 8,80, digamos assim. Se a pessoa está em dúvida, eu compro para acompanhar a tendência, o pequeno ou o grande? Isso é bem específico, porque vai depender muito do tipo de rosto dela. Sim, eu imagino, né? que sim. Mas assim, então, para errar, eu acho que o maior é mais fácil, né, de equilibrar. Olha, eu não sei, eu vejo tanto óculos pequeno, assim, quando a gente fala pequeno, é pequeno mesmo, tá, gente, que estão vindo... Tipo dos Beatles, aquele do John Lennon?
Menores ainda, muitas vezes, óculos que são desse tamaninho assim, que você usa bem na ponta do nariz, principalmente nos solares. Não é de solares? Solares. E é tendência, porque... Pois é, mas aí protege? Não protege tanto, porque a luz vai entrar, mas é tendência, né? Sim, e tá vindo também, aí, como eu falei, o 880, aquelas máscaras tipo de esqui de neve. Vocês vão ver muito isso agora entrar no inverno. Não fica bem em todo mundo. Não, aquilo é muito difícil. Então, a tendência, ela tem que ser muito bem pensada antes de ser seguida. Então, é bem complicado eu falar se vai ficar bom ou se não vai. Vai depender muito do tipo de rosto da pessoa, do estilo e das características dela. Do que ela quer comunicar. Isso. Porque às vezes eu vejo bem como uma pessoa se empolga com uma armação, ai, linda, coisa e tal. Aí tem um monte de opção, tá numa viagem. Isso. Aí tem várias opções, aí vai meio que no Unidunité, pega ali aquela e coloca, e chega em casa, não consegue usar e não sabe o porquê. Sim. O que a gente mais vê realmente é isso. A pessoa comprou o óculos, na hora ela gostou, toda vez que ela vai colocar, ela não consegue usar. E não entende o porquê. Não entende o porquê, Zigrid. E tem muita coisa por trás daquele porquê. Sim. Por isso assim, eu acho sempre interessante, eu gosto muito de trazer esses meus convidados especiais para falar a respeito disso, que a nossa imagem não é só ficar bonitinho ou não, entender o porquê que a gente tem, porquê que a gente se sente confortável com uma determinada armação e com outra a gente é bonita que nem perfume. Sim. Você gosta, Lindo. você sente numa pessoa, você acha maravilhoso. Você passa em você e você não consegue usar. A gente está comunicando muita coisa através da armação. E a gente não está comunicando só para as pessoas. É isso que a gente precisa se conscientizar. A gente se vê no espelho toda hora. E muitas vezes o que mais está intrigando naquela armação ou no óculos solar é a imagem que a pessoa está transmitindo para ela mesma, a maior parte das vezes, e que não está condizendo com aquilo que ela gostaria de transmitir. E isso é diferente de estar bonito ou não estar bonito. Não tem nada a ver com isso. Não. A beleza, eu sempre digo, ela é uma consequência desse processo. Isso. E é o que eu falo, a consultoria de imagem, ela especializada em óculos, ela tem uma base no visagismo, mas muitas vezes a gente vai contra um do outro. Sim, não, é por isso que é muito individualizado o processo. Eu sempre gosto de falar também, quando a gente fala em imagem pessoal, a gente conversa com diversas áreas. Sim. Até mesmo o visagismo, são diversas, que trabalha com o princípio de personalização da imagem. Eu sempre gosto de usar esse termo, personalização da imagem, vai de encontro à padronização. Sim. Então, eu não vou usar aquilo porque ficou bonito na Sabrina, por exemplo. Sim. Pode ser que fique bem em mim, mas pode ser que não. E é exatamente ao contrário. A gente, como busca essa personalização, a gente quer algo que represente a mensagem que a gente quer passar. Primeiramente para nós e depois para o mundo. Isso. E os óculos, eles são umas ferramentas maravilhosas nesse processo. Sim, isso com certeza. E a gente precisa, como a Zigrid falou, a personalização. Então, o que vai ficar bem em mim, muitas vezes não vai ser o que vai ficar bem nela. E a gente precisa, a gente faz explicar isso para a pessoa que está usando. A pessoa vai chegar lá, vai falar, eu gosto muito desse tipo de óculos. Eu vou mostrar esse tipo de óculos para a pessoa. Se ficar bem, eu vou falar, ok, ele fica bem. Se não ficar bem, eu vou falar o porquê que esse óculos não fica bem. O que está indo contra, o porquê que não está de comunicação, quais as partes técnicas que estão erradas, muitas vezes o que deixou aquele óculos grande, o que não fez ele ter um encaixe direito na nasal, o que ele está comunicando que não está de acordo com o que ela queria. Então, é um processo bem minucioso e que a gente precisa ter atenção em muitas partes. Muito autoconhecimento. Sim. A gente tem que se olhar mais no espelho, não no sentido, ai, tô bonita, eu não tô, não, mas quem sou eu, né? Sim. O que eu quero expressar? O que eu tenho expressado? Por que eu me sinto confortável ou desconfortável com a minha imagem? Não sendo autocríticos, isso é muito importante. Sim. Sempre buscando realmente esse amor próprio, essa autoestima, mas entendendo que a gente consegue sempre melhorar. Sabrina, obrigada novamente. Obrigada a você, Zigrid, pela oportunidade aqui. É sempre um assunto muito legal da gente trabalhar. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta com mais assuntos relacionados à autoestima, bem-estar e à imagem também.